Você citou a carta de Michel Temer, né, escrita ali para Bolsonaro, a carta à nação, e daí tem um bastidor muito interessante em relação a essa articulação, né? O Paulo Pimenta, deputado, ele postou, inclusive, algumas informações que ele teve acesso, e eu vou pedir para colocar, ele postou isso nas redes sociais, no Twitter. Coloca para a gente que eu dou uma lida aqui, já para repercutir, inclusive, com o Miguel. Você já tem aí, Gui? Tá aí, olha. Paulo Pimenta postou assim, olha. Em relação àquela carta, de fato, que Michel Temer escreveu para o Bolsonaro. Bolsonaro foi avisado por Temer que Carluxo seria preso depois do 7 de setembro. O machão, aos prantos, ligou para Alexandre de Moraes, implorando, pedindo perdão e prometendo nunca mais ofender o STF ou seus ministros. Quem assistiu relata essa patética e vergonhosa cena. Quem acompanhou o desenrolar das tratativas afirma que foi pior do que o meu relato. O desespero de Bolsonaro pedindo que Temer viesse às pressas para Brasília foi comovente e ainda será lembrado por muito tempo nos escaninhos do Palácio do Alvorada. Carluxo nunca mais foi visto depois disso. E realmente ele está em silêncio, também não ouvi mais nada de Carluxo. E número 3 aí, como jornalista, que é Paulo Pimenta, garanto que a fonte é muito quente e que eu confio. Puxa vida, hein? Que papelão, Miguel. O que tem a dizer sobre isso? Bom, Thalita, além de ser jornalista, o deputado Paulo Pimenta é um dos deputados mais combativos, né? Eu conheço o trabalho dele há muitos anos, desde que foi deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Não haveria por que desconfiar do relato dele. Mas, além disso, procurei apurar e me confirmaram não apenas, né, a veracidade, que de fato a fonte é quentíssima, enfim, mas, curiosamente, que também essa foi uma decisão do Alexandre Moraes. O que significa que o Alexandre Moraes colocou o Bolsonaro na linha do pênalti. Primeiro ele tem que andar pianinho, né? Como a gente diz, tem que sempre se cuidar. Mas isso não significa que os outros ministros do STF estão satisfeitos ou estão contentes. Então, o destino dele também depende do humor desses outros ministros e do grau de ataque. Além disso, cria um outro problema para o Bolsonaro, porque como ele não tem a retórica, né, ele não pode se esconder atrás do discurso golpista, ele precisa fazer uma coisa que ele não fez nesses 3 anos, que é trabalhar. E aí, justamente, ele não tem conseguido dar resposta para os temas que estão na boca do povo. O preço da gasolina, o preço da carne, né? Nós vimos o presidente Lula falando sobre a questão da fome, né? Da alimentação, a inflação, tudo isso. O governo não tem respostas para essas questões. Então isso também coloca o Bolsonaro numa sinuca de bico. E voltando para o meu comentário anterior, isso desanima também setores da direita que já estavam desanimados, né, com a tal da terceira via que não vem, não vem, não vem, e que estavam convencidos, a gente viu a movimentação da revista Veja, do próprio Michel Temer que eu citei, de tentar de novo transformar o Bolsonaro em palatável para esse setor, né, mas também nos indica que nós vamos ter aí uma mudança no discurso nos próximos meses. A terceira via, João Dória, Eduardo Leite, já perceberam que o futuro deles depende de um discurso anti-Lula. Nisso o Bolsonaro pode ganhar alguma força, né? Mas ele vai depender, ele vai tentar sobreviver só com esse discurso antipetista, antilulista, só que contra ele tem, além da popularidade do presidente Lula, né, o principal cabo eleitoral do Lula hoje é o preço da gasolina e o preço dos alimentos. E aí, com isso, contra isso, Bolsonaro não consegue ter nenhuma resposta. Miguel, muito obrigada. Se cuida por aí. A gente volta a se falar na quinta-feira que vem, então, com semana de CPI também bastante tumultuada. Um beijo enorme, muito obrigada, viu? E até semana que vem. Beijo, fiquem bem.